converso agora com um dos fundadores do grupo Baiana System, é o guitarrista da guitarra baiana, o Beto Barreto. Tudo bem, Beto? Tudo bom, Alexandra? Prazer estar aqui. Falando. Prazer é meu conversar com você. O Baiana System está aqui no Sesc Jundiaí. Eles trouxeram o show baseado no último disco dele, o Duas Cidades. Um grande show que tem feito muito sucesso por todo o Brasil. Eles estão rodando todo o Brasil com esse show. Queria começar perguntando para você, o disco que vocês lançaram, ele é bem baiano, mas é bem universal ao mesmo tempo, né? E queria que você contasse um pouco da concepção desse trabalho. Então, esse disco a gente fala que ele é bem um resultado do que era o primeiro disco, né, que saiu em 2010, que chama Baiana System, com essa coisa do ao vivo, né? Assim, a gente tem muito, nossa música é muito aberta, a gente tem muito dessa experimentação do que vinha ao vivo, inclusive muitas das pessoas que, principalmente lá em Salvador, que já acompanhavam o show, já conheciam muitas das músicas, porque essas músicas eram bem construídas ao vivo. Vocês já vão, quando estão fazendo show de um disco, já vão construindo novas músicas, criando... E, na verdade, às vezes a própria música do primeiro disco vai virando outra coisa, né? Ela um pedaço de rima que o Russo vai fazendo, porque tem muito essa referência do Sound System, né? Sim. Que o Baiana System vem dessa ideia de guitarra baiana com Sound System. Então, o Sound System dá essa liberdade de você ter as bases e de você ter aquelas coisas, enfim, ou a base eletrônica, ou orgânica, ou o que quer que seja, e o instrumento, ou o cantor, com essa liberdade em cima. Então, o disco foi construído em cima disso. Tanto é que no disco tem Avenida Parte 2, Já Revolta Parte 2, que eram músicas que tinham no primeiro disco. Sempre que tem essa parte 2, então foi uma música que já existia e foi se modificando nos shows e na história de vocês, né, na trajetória. E essa universalidade que você fala que o disco tem, foi uma coisa que na verdade a gente buscou, e eu acho que é uma coisa, um resultado do trabalho de Daniel Ganjamin, que é o produtor do disco, que enfim, que é paulista e que tem um trabalho incrível, assim, enfim, com muitos artistas. Aliás, era uma das minhas perguntas, né? Porque o álbum é incrível e então, quer dizer, tem muitas pessoas talentosas envolvidas. E uma dessas pessoas que é muito talentosa é o produtor, o Ganjamin. E assim, para quem não conhece, ele é produtor, por exemplo, do Criolo, fez o Criolo bombar, o Criolo uniu o talento dele ao Ganjamin, bombou. Agora no disco de vocês ele mostra mais talento, é incrível mesmo. Ele é um cara que vem do Instituto, né, que é aquele núcleo ali de produção importantíssimo de São Paulo, produziu Sabotagem, Otto, enfim, então era uma coisa que ele trabalha muito com beats eletrônicos, com programação. Com essa linguagem, né? Essa linguagem. E tem também muito essa referência de reggae, de dub, que é uma coisa que nos interessa muito. Então, assim, nosso encontro com o Ganja foi muito natural, ele entendeu muito essa sonoridade nossa, que também já tinha muita coisa ali que estava pronta, assim, nesse formato, vamos dizer assim, os arranjos, a forma de tocar, ele preservou muito isso porque era muito do orgânico e do original que vem. Então a gente acha que a gente conseguiu uma coisa entre o orgânico, a forma da gente tocar, com uma sonoridade, né, assim, requintada e trabalhada por ele. Então acho que é isso. E eu acho legal porque assim, na literatura é muito famoso assim uma frase que diz: cante a sua aldeia e você será universal. Na obra, vamos dizer, de Guimarães Rosa, ele era super regionalista, mas ele ficou famoso no mundo inteiro. E vocês também trazem essa coisa regional super forte, mas com ares universais, né? Eu acho que nesse disco a gente conseguiu esse resultado, assim, mas sempre, nunca para, né? A gente não fica satisfeito, aí já vai buscando de outras formas, mas eu acho que isso, assim, coisa disso que você falou, de você olhar muito para a nossa cidade, olhar muito para o que a gente tem lá, para as nossas referências, seja na coisa das cordas, das referências de viola, bandolim, violão, de como a gente tem lá, como a percussão, como o jeito de Russo cantar, e os próprios beats, as pessoas que trabalham com a gente, e como o Ganja também pensou isso para o disco, eles sempre tentam partir como um ponto de referência a coisa rítmica de lá. Então isso traz essa aldeia que você fala assim, representada desse jeito. E de participações ali, né, do pessoal do Coração de Salvador, eu sei que tem o Ícaro Sá, que é da Orquestra Rumpilés. A Orquestra Rumpilés é fantástica, do Letieres Leite. Eu já entrevistei ele aqui, ele é incrível. Tem o Japa System também, né, que é do grupo Timbalada. Então vocês têm ali pessoas que são do mais alto nível da percussão da Bahia de Salvador, né? Esse disco tem muito isso, assim, tem muita coisa dos instrumentistas ali também participando, né? Tipo, teve Marcelinho Galter, que é um pianista incrível lá de Salvador, teve
Rony Scott, teve o Márcio Vitor, que gravou percussão em algumas faixas, tem as Ganhadeiras de Itapuã, que é um grupo vocal que participa de muitas faixas. Tem o Siba, que eu sou super fã, numa música que é lindíssima, que é a música intitulada Cigano, que eu amo essa música. Demais. Tem Juninho Costa, que tá tocando com a gente também desde o disco, ele tá com a gente fazendo shows, que é um dos grandes guitarristas do Brasil, um cara que tem uma sensibilidade incrível. Então, isso tudo se reflete ali no disco, sabe? Assim, a contribuição de cada um é bem marcante. A coisa da percussão, como você disse, é muito forte. O Ícaro tocou com a gente muito tempo ao vivo, o Japa também, tem os dois gravando ali no disco, junto com o Márcio Vitor, que é outra referência também. Então, são 3 escolas e 3 percussionistas, assim, num nível altíssimo. Bem, eu fiquei super feliz que você veio representar a banda. Eu ficaria feliz de entrevistar qualquer um da banda, mas hoje eu fiquei muito feliz que veio você, porque ele toca a guitarra baiana, que também é chamada de pau elétrico, né? O pau elétrico, que é o nome na Bahia. E eu acho incrível porque vocês resgataram esse instrumento, né? Eu queria fazer aqui um parênteses, para quem não sabe, a guitarra baiana, que é essa guitarrazinha pequenininha elétrica, ela foi criada aqui no Brasil, é um instrumento genuinamente brasileiro, foi criado na década de 40 por Osmar e Dodô. Inclusive eu assisti um documentário incrível, que é Guitarra Baiana, a voz do carnaval, e assim, ela estava um pouco, não estava tão em alta, vocês fizeram esse resgate, eu acho incrível. Eu acho que, na verdade, foi meio que um movimento que veio acontecendo com várias pessoas dessa nova geração, né? Da nova geração, veio percebendo a importância desse instrumento, né? Na verdade, ela também já era chamada cavaquinho elétrico, depois de um tempo... Cavaquinho elétrico, era esse nome que eu não estava lembrando. Porque, na verdade, ela era um instrumento de 4 cordas originalmente, e alguns afinavam como cavaquinho, depois passou até essa afinação do bandolim, né? O pau elétrico é meio que a origem disso, porque nessa origem de descobrir, né, como fazer ali, evitar a microfonia, de transformar no instrumento sólido. Inicialmente ele tirou o corpo de um instrumento acústico, né? Ele tira o corpo de um cavaquinho e mantém só o braço, né? Que aí por isso o nome mais de pau elétrico. Aí depois disso isso foi se desenvolvendo até chegar numa guitarra mesmo sólida, que aí era cavaquinho elétrico, mas a guitarra baiana, enfim, ela, como você falou, surge na década de 40, né, paralelo ali com coisas que estavam acontecendo em outros lugares do mundo também, de criação de guitarra no mesmo momento, né, então... E olha só que importante, no documentário conta que há indícios que a nossa guitarra baiana, né, o nosso cavaquinho elétrico, surgiu antes da guitarra elétrica. Há quem defenda isso. Eu acho que, na verdade, isso não tem tanta importância. Isso tem muito, as pessoas defendem muito isso. Mas eu acho que quando você vê, assim, historicamente, de datas e de coisas... É tudo próximo. Muito próximo. Então, não é ficar... Ninguém sabe o que veio primeiro, mas é tudo meio junto ali. Meio junto, e a importância disso é de isso ter sido... Armandinho fala isso, engraçado, quando começaram a ver as coisas de guitarra elétrica que começa a chegar no Brasil, eles dizem, pô, já tenho dessa lá em casa. Sim. Então, tem essa coisa, originalidade, e além do instrumento em si, o que se desenvolve com isso, de uma linguagem, sabe assim, de uma linguagem do instrumento, uma estética, uma maneira de tocar, a coisa da influência do choro muito forte, da influência do frevo, as referências de música de instrumental clássica, então tudo se mistura ali numa linguagem e que depois também começa a vir elementos de rock para dentro disso, começa a se usar as mesmas pedais e as mesmas coisas que a guitarra usa, então isso se amplifica de uma maneira incrível dentro do trio elétrico, que é que surge a partir da guitarra, né? Então é uma outra importância grande disso. É até uma história que eu acho muito engraçada, que é contada nesse documentário, né? Que o pessoal, eu acho que, não sei se é o Osmar ou o Dodô em arquivo falando, né? O pessoal de São Paulo criticando quem estava começando a usar a guitarra elétrica na MPB, como se fosse uma pagação de pau para gringo. E os caras lá da Bahia falando, pô, eles estão criticando a guitarra elétrica gringa, mas nós já criamos a nossa, então isso é um negócio muito brasileiro, né? E ele se apropria, você vê que o instrumento, na verdade, é um instrumento, como o nome diz, né? É um instrumento para que você reproduza ideias e coisas, não se apegar muito nisso, né? Tipo, nem quem criou primeiro, nem quem não foi, mas eu acho
que é muito isso, da mesma forma... Como você falou, isso é bonito, instrumento de expressão, né? Um instrumento para você deixar fluir suas ideias, que aquilo... E isso acaba virando um símbolo, né? Você vê que, por exemplo, no norte do país, ali em Belém, a guitarra chega e assume uma outra forma, com uma linguagem também própria, muito brasileira. Então, eu acho que isso que é legal. E com o Baiana, veio acontecendo meio que paralelo isso, assim. Tinha um grupo, tem o Retrofoguetes, que é um grupo de rock, né? Que vem de rockabilly, e que o Morotó, que é o guitarrista, usa a guitarra baiana. Enfim, tem Fred Menendez, tem Júlio Caldas, tem o próprio Luiz Caldas, que muitas vezes... Ele sempre foi um cara que traz isso também no trabalho dele. Então tinha muita coisa que vinha acontecendo, só que em um determinado momento a guitarra tinha perdido esse protagonismo que tinha quando o trio era instrumental e tudo, e até quando outros elementos começaram a chegar no trio. Sim. Mas é isso, eu acho que o legal é que a gente tenta colocar ela em outro ambiente, vamos dizer assim, e também depois que isso fica natural, que, enfim, que Juninho começa a tocar com a gente, que tem guitarra junto, né? Que no próprio trio elétrico isso já acontecia, sempre tinha a guitarra, o guitarrão, como a gente fala lá, que é a guitarra tradicional. Para vocês virou guitarrão, para diferenciar guitarrinha e o guitarrão. Exatamente. E então... isso também a gente às vezes vai esquecendo um pouco, assim, esquecendo no sentido de isso não é o principal, né? E isso aí começa a dar uma naturalidade e faz com que as pessoas enxerguem aquilo não como uma coisa recortada dentro somente de uma coisa, mas que tem outras possibilidades, né, dentro disso.